Olá, aqui dando prosseguimento à aula, né? Esse período da Revolução Industrial que teve início na segunda metade do século XVIII, se estendendo lá para o século XIX, que também influenciou dentro do romantismo, já que nesse período da industrialização o trabalho passou a forma de produção de ser menos artesanal, né, feito de forma menos manual, e passar o uso das máquinas os operários, empregadores, desempregados passaram a receber salários e não outra forma de ganho, assim, desse período, né? E também lembrando que foi um período que revolucionou toda a forma de produção e ajudou na expansão e consolidação do capitalismo. Bem, agora trabalhando na questão da arte, temos que lembrar que o romantismo foi um movimento de arte do século XIX que ele teve um marco inicial aqui no Brasil através da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em 1836. Lembrando que, com base que está exposto no quadro, que eu já havia explicado antes, dentro do contexto dos ideais da Revolução Francesa e tal, e da influência da burguesia que estava crescendo e rompendo assim com os grilhões que a igreja mantinha junto com a nobreza e essa ligação umbilical com o Estado. Então podemos ver que essa estética da arte, da poesia e da prosa romântica, ela se inseriu de uma forma assim bem robusta, se mostrando de uma forma mais ligada ao eu, onde o autor, né, os autores, escritores, poetas puderam dar evasão a uma romantização do culto ao eu, a exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito, o nacionalismo, o amor ufanista à terra natal, a idealização do herói, do amor e da mulher, a fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura da arte, o famoso escapismo, né, que foi muito comum, né? E uma coisa que se pode mostrar que seja aquele contraponto com a escola anterior do arcadismo, né, que mantinha aqueles valores mais clássicos, né? Já o romantismo busca valores mais contemporâneos, né? Digamos assim, uma valorização da pessoa, né? Essa particularidade, né? Essa valorização da pessoa no seu eu, no seu egocentrismo, né? E podemos ver que essa romantismo é dividido em essas famosas três gerações. São essas três fases, né, dentro da poesia, né? Primeiro o quê? Primeira geração, que é mais conhecida como a geração indianista ou nacionalista, né, que aqui podemos ver aqui no Brasil, que é exaltação, que a figura do índio como herói, né, já que até então ele não era nas escolas anteriores era visto como um selvagem, né, o bom selvagem, um ser que precisava de salvação, que precisava ser adestrado, precisava ser catequizado, pois a sua forma primitiva de viver o conduziria a uma perdição eterna. Já agora, com o romantismo, se cai por terra essa visão de um ser que selvagem, que precisa de uma libertação, mas vê uma figura de um herói, de alguém que é uma figura de alguém que luta pelo bem, de alguém que merece ser
reverenciado, ou seja, é uma figura voltada porque uma figura nacional, já que o índio foi o primeiro ser que habitou em nosso país. Então teve essa exaltação a figura do índio, então também a natureza, já que ele vivia é, no, no mato, né? Ele tinha uma vida muito natural, sem essa prisão ao urbanismo, né? Então podemos ver romances da poesia dessa época, como o caso de Iracema e outros, como o Guarani de Gonçalves Dias, que deram assim, digamos, essa valorização dentro da primeira geração romântica, né? Já a segunda geração é a ultrarromântica ou byroniana. Esse nome byroniana veio do famoso Lord Byron, né? E nesse período foi marcado o quê? Pelo sonho, pela loucura, pela arte. Foi o período que é marcado o quê? Pela depressão, né? Muitos escritores, poetas viviam na depressão, assim, naquele amor platônico que não era correspondido, então eles ficavam o quê? Com depressão, doentes, sofrendo. Inclusive, é notório que nesse período havia doenças que hoje temos uma forma de cura e tudo, mas, por exemplo, doenças naquela época como depressão não tinha um tratamento tão eficaz quanto hoje, e também a questão da tuberculose, praticamente não tinha cura naquela época. Então podemos ver que foi um período que houve assim muitas mortes prematuras desses escritores, esses poetas, que inclusive muitos morreram antes de chegar aos 40 anos de vida. Então é um sentimento que é marcado pelo sentimentalismo, né? Pela loucura. Então podemos destacar nesse período atores como Álvaro de Azevedo e Cassimiro de Abreu. E a terceira geração é a chamada geração condoleira, ou também social ou goana, em alusão ao escritor francês Victor Hugo, que seria, digamos assim, um patriarca dessa geração. Victor Hugo foi um escritor, um poeta francês, né, que escreveu o Corcunda de Notre Dame. E esse período é marcado por quê? Pela denúncia social. Já é o final do romantismo, né? Já é praticamente o rompimento do romantismo para a chegada do realismo, que já é um período já mais para o final do século XVIII, e era uma literatura assim um pouco mais ligada às questões sociais, políticas, né? E, e podemos ver também que era essa fase condoreira, já que a expressão condoreira vem de condor, que é uma ave que tem uma visão bem de longo alcance e tem um voo bastante alto. Então e também ela tem aqui a questão da liberdade, e nesse período já estava ganhando grande força assim, na luta pela abolição da escravatura no Brasil, visto que em outros países do mundo já não tinha mais a escravidão até então. Então temos um principal nome dentro dessa terceira geração, é o baiano Castro Alves, que inclusive morreu aos 24 anos, segundo alguns historiadores, vítima de tuberculose. Ele que foi um grande poeta abolicionista que lutou, usando sua poesia, sua arte, em busca da abolição da escravatura. E podemos destacar que o romantismo no Brasil em prosa foi responsável também pela chegada da imprensa em nosso país, que de fato assim se instalar, poder passar assim as informações, notícias, e o crescimento assim de produção de livros, de romances, de folhetim, né, que eram pequenos livros que eram vendidos, e que a pessoa lia aquele texto
e de forma mais, de forma para poder entender mais. Folhetim eram textos pequenos que tinham uma técnica de escrita literária assim, semelhante a novelas, que eram textos pequenos, mais curtos e que ajudavam assim na fácil compreensão e leitura das pessoas. Então, o principal nome da prosa no romantismo brasileiro foi José de Alencar, com os romances de indianistas, Iracema e Guarani. Mas não podemos destacar sempre esses grandes autores que influenciaram o romantismo aqui no Brasil, como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, José de Alencar. Então, faça a pesquisa, compare o vídeo que eu passei com outros que tem nos canais do YouTube e também com as páginas que eu sempre cito de rede social da internet que tem os conteúdos que eu trabalho sempre aqui, comparar que eu sempre sugiro, como as páginas do UOL Educação, o Info Escola, as páginas do Educar Mais Brasil, que estão na internet, e sempre dê uma revisada no meu vídeo, compartilhe, dê aquele like, comente, participe. Então, bom estudo e joga duro. Deus os abençoe. Um forte abraço.